disse? Não, eu fui lá parar, eu fui lá parar porque às vezes, ou algumas vezes, ou muitas vezes, os governos são estúpidos. E eu tive a sorte porque acabou finalmente por ser uma sorte de ter, no ano de 92, um governo português estúpido, que proíbe um livro meu, o Evangelho segundo Jesus Cristo. Quer dizer, não o proibiu de estar à venda, mas proibiu de ser apresentado ao concurso no Prémio Literário Europeu, que não tem qualquer importância. Mas o que tem importância aqui é que um membro desse governo, alegando que o livro ofendia os católicos portugueses, disse que não, senhora, o livro não podia ser apresentado. Como nós vivíamos em democracia, enfim, isto passava as marcas. Se isto se passasse no tempo da ditadura, se isto passasse no tempo do fascismo, fazia todo o sentido. Agora, se vive em democracia, isto não tem sentido. Então, eu, desgostoso, enfim, como há parentes da minha mulher que vivem em Lanzarote, ela disse, e se nós fizéssemos uma casinha lá e tal, e eu tive aquela reação típica masculina, quer dizer à mulher que disparate, vou agora viver para Lanzarote, que ideia. E depois vem a segunda reação típica masculina, que é 24 horas depois dizer, olha que essa tua ideia não era muito má, afinal de contas. E a terceira reação é dizer, essa minha ideia de morar lá foi ótima. Essa é muito... Exato. Bom, eu conversei aqui com um dos maiores escritores da língua portuguesa de todos os tempos, realmente é um prêmio a gente ter um escritor desse quilate escrevendo em português, José Saramago. Muito obrigado, eu vou pedir agora para você sentar para lá e o Chico sentar para cá, que a gente vai agarrar numa conversa aqui que não vai ter fim. Chama o reloginho aí, Vili. Tenho aqui ao meu lado Chico Buarque, Francisco Buarque de Holanda, que faz parte desse extraordinário projeto do Sebastião Salgado. Eu quero começar lendo um e-mail que veio para o Chico Buarque, de Niterói, Eric, que pergunta o seguinte: qual é a diferença entre a Xuxa, o Silvio Santos e o Fluminense? Chico não merece, deixa ele pensar. Qual é a diferença entre a Xuxa, o Silvio Santos e o Fluminense? É pra mim mesmo? É, tá aqui. Eric de Niterói, sobre A seria diferença? o programa entre a Xuxa, Silvio Santos e o Fluminense. Você tem ideia? Toca a musiquinha, né? Eu vou te dizer. Segunda divisão. É que a Xuxa é no sábado, o Silvio Santos é no domingo e o Fluminense é na segunda. Obrigado. Essa mania de ficar sacaneando a gente com esse negócio. Você sofreu muito com a ida do Fluminense para a segunda? Na verdade, não, Jô, porque eu não estava esperando muita coisa mais do nosso tricolor, não. Estava sofrendo com ele na primeira, né? Aí me olha para a segunda que a gente não vê. Pode, não passa assiste, vergonha. Ninguém não passa sacaneia. vergonha, ninguém sacaneia. Né? É como o nosso querido Max Nunes, que é a América. Também ninguém Também sacaneia mais. E o Fluminense está virando um pouquinho isso, o segundo time, um pouco que eu era América, né? O Fluminense virou o segundo time, Vascaíno torce o Fluminense quando joga o Flamengo e vice-versa e tal. Passou o seu time. Passou o seu time, o segundo time de todo mundo. E vai mudar o hino mesmo? Vai mudar de sou, em vez de sou o tricolor de coração, sou do time tantas vezes campeão, para sou do time da segunda divisão? Não. Isso é maldade, né? Ô Chico, não há como a gente falar em Movimento de Sem Terra, ver o livro do Sebastião, ler o Zé, sem lembrar do Morte e Vida. Né? É mesmo. É mesmo. Morte e Vida Serena, que era um espetáculo meio profético nesse sentido. Profético, é. E até a canção do Morte e Vida, que foi mais conhecida, que é o Funeral do Lavador, é cantada pelos Sem Terra nessas marchas todas, né? O poema do João Cabral, que eu musiquei, né? E esse poema especialmente, né, que fala... É a parte que te cabe desse latifúndio, né? Quando ele morre, né? Eu pensei muito nisso na época do massacre lá de Eldorado Carajás, né? O pessoal lutando pela terra, e finalmente
É a parte que te cabe neste latifúndio. É terrível, né? Como era já, o João Cabral escreveu isso nos anos 50, esse alto. Foi musicado nos anos 60, quer dizer, o problema não é novo. E o problema continua e se agrava. Continua e se agrava porque a população cresce, durante muito tempo ela migrou para a cidade, né? As cidades incharam e aí a gente vê tudo isso que acontece. Porque existe essa tendência, quer dizer, a grande maioria das pessoas mora nas cidades e tem um pouco a tendência a dizer, bom, isso é o problema deles, não é nosso e tal. Mas não, o problema do sem terra é o problema de quem vive na cidade, quem convive com os problemas todos de violência, de desemprego, né? Os desempregados, os inempregáveis, né? Das cidades, que foram atraídos pelo projeto desenvolvimentista dos anos 50, 60, 70, né? Aquela coisa toda, e agora já não cabe mais aqui nas cidades. Então, esse movimento de retenção, de inversão, né, desse movimento migratório, é um pouco o que diz uma canção minha, inspirado no que o Sebastião me mostrou, e me mostrou com as fotos, né? Esses retirantes ao contrário, né? No sentido inverso, porque o cancioneiro popular brasileiro está cheio de canções falando, né, dos pau de arara que vem para a cidade. Peguei um Ita no norte. Tudo. E aí uma das canções que se chama Assentamento fala exatamente disso, quer dizer, a contramão desse repertório todo que nós temos, do Vamos embora andar, que a terra já secou, tudo, né, as canções, Asa Branca falando da seca e a cidade como, né, como o fascínio da cidade, o Eldorado que atrai. Então, é isso. E o que exatamente o Saramago estava dizendo, quer dizer, que a quantidade de terra que existe no Brasil para se fazer uma reforma agrária, não há a menor necessidade de se invadir o Paraguai, né? Quer dizer, tem solo suficiente de sobra para se fazer. Não, e porque nós temos também, quer dizer, esse trabalho todo que o Sebastião está fazendo, dos movimentos migratórios do mundo inteiro, né? Aí dessa gente toda quer dizer, nós no Brasil nós temos como temos a Belíndia, a Bélgica, a Índia, nós temos a Itália e a Albânia, né? Nós temos os alemães e os turcos, os franceses, nós temos o problema e a solução aqui dentro, né? Quer dizer, lá muitas vezes movimentos que são até de direita, né? Querem expulsar os estrangeiros. Agora os estrangeiros na cidade são, né, as pessoas que foram atraídas e que os estrangeiros brasileiros são os brasileiros que têm um espaço a ser ocupado no campo, evidentemente. Isso. Não, e o negócio Aliás, todo mundo está de acordo com isso, né? Em princípio, né? O governo, todo mundo está sempre de acordo com isso. Mas tem sempre aquela frase, precisa ver como fazer. Como fazer, mas isso já vem desde o tempo desde 64, né, a reforma agrária, dizia-se que era uma reforma comunista, o projeto do Jão. O Jão caiu, entre outras coisas, por causa disso. Mas, em seguida, o Castelo Branco, já governo militar, criou o Estatuto da Terra, que era um estatuto decente. Mas, em 64, 65, nós estamos em 97, e continua se falando nisso, e todo mundo concordando e tal, e a coisa não anda. Mas anda, e a marcha do Sem Terra é uma prova disso. Né? Como anda? Aquele negócio da foto daquela criança, eu quero voltar na foto da criança. Quer dizer, não é questão de se escandalizar diante da foto. Não é isso. O que chama mais atenção é que eu acho que o problema dos Sem Terra acaba sendo também o problema das futuras gerações de brasileiros. Porque não pode dar certo, quer dizer, essa quantidade de gente nascendo e sendo criada nessas condições. Não tem como competir. Competir no sentido de vida. Porque aqui no Brasil, quem poderia ter filho tem 1, 2, 3. Quem não pode tem 5, 6, 7. Voltando ontem da periferia, onde nós fomos jogar uma pelada, meu amigo Barão estava me mostrando isso. Né? Era domingo, a quantidade de crianças de colo que a gente via na rua ali, na periferia de São Paulo, Campo Limpo e tal. Quantidade. E são os futuros sem teto, ou sem terra, ou sem nada, ou sem